Olá, eu sou Rosélia, educadora da Fase Bahia, e nesse momento convido a todos vocês para estar compartilhando com a gente um pouco do conteúdo sobre manejo sanitário de galinha caipira. Nesse caso, essa videoaula vai estar focando principalmente a questão relacionada às doenças das galinhas caipiras e desde já manifesto minha gratidão a todos vocês que estão assistindo essa aula. E assim, para falar sobre a questão do manejo sanitário e falar também sobre as doenças das galinhas caipiras, alguns pontos específicos que é necessário que a gente, por mais que não vamos tratar criteriosamente sobre eles, mas a gente não pode deixar de falar, que é a questão da importância da higiene no processo de criação de galinha caipira, questão do cuidado com a alimentação balanceada, de obedecer os critérios, ou seja, um calendário de vacinação, controlar a questão das verminosas, que hoje é considerada uma das grandes, vamos dizer assim, causadoras de prejuízos na criação, porque está relacionada diretamente com o desenvolvimento das aves, e alertar o seguinte, que no caso das doenças nas galinhas caipira, o tratamento de aves doentes, ele geralmente não compensa, devido ao custo alto nesse processo de tratamento, ou seja, eleva o custo da produção e se torna inviável. Bem, então assim, a gente vai tratar nessa videoaula especificamente sobre as doenças e como realizar o controle. Para isso, iremos abordar as doenças que acometem as aves dos criadores da região aqui do Vale de Jiquiriçá e do Baixo Sul da Bahia. Então, as principais doenças que vamos tratar, ela vai estar distribuída aqui em 3 tópicos específicos, que são as doenças fisiológicas, que essas estão diretamente ligadas a falhas ou erros no sistema de produção, e ela se manifesta a partir do transtorno mesmo no manejo e no ambiente do criatório. Vamos estar falando também sobre as doenças patogênicas, que são causadas por micro-organismos patogênicos, especialmente os vírus, as bactérias e os fungos. Iremos tratar também sobre as doenças parasitárias, que são relacionadas à questão das vermes internas, no caso os endos, e as pragas externas dos ectoparasitas. Então, falando sobre a questão do controle de doenças fisiológicas, é bom ressaltar que como essa doença ela está totalmente relacionada ao comportamento do criador e também à questão do ambiente onde as aves elas estão sendo criadas, então é necessário para evitar essas doenças evitar situações de estresse. Por exemplo, não combina a criação de galinha com criança a todo momento dentro do aviário, correndo atrás das galinhas, brincando com as galinhas. Também outro fator que deve ser evitado é a questão de cachorros dentro do aviário, porque além de poder causar perdas na criação, ele pode também estressar as aves, ou seja, aves estressadas, elas não conseguem se alimentar de forma correta, e isso pode gerar perda de peso nas aves. Então, uma outra questão que tem que ser levada em consideração é a taxa de lotação adequada, ou seja, deve-se obedecer a taxa de lotação de acordo com a idade das aves e principalmente com o tipo de criação, se é aves para corte, ou se é aves mistas, ou se é aves para postura.
A alimentação ela tem que ser de acordo com as exigências de cada fase da criação. E o ambiente onde ela está vivendo, as galinhas, devem ser levado em consideração a questão da ventilação nas instalações, o fornecimento da água, principalmente. Então, a água tem que ser uma água fresca, limpa, e a alimentação também ela deve ser fornecida nas horas adequadas. Então, assim, sobre a questão das doenças patogênicas, nesse tipo de doença, a gente vai abordar aqui 2 tipos, que é as virais, que as mais conhecidas aqui da região é a bronquite infecciosa, a doença do Neocastro, a boba aviária, a do Marrec. E, assim, é bom lembrar que, no caso de doenças virais, o melhor que se tem a fazer é se obedecer um calendário de vacinação e eliminar, no caso, as aves doentes do plantel. E ao eliminar essas aves, tem que tomar cuidados de enterrar ou incinerá-la para acabar com isso o foco do vírus. E vamos falar também das doenças bacterianas, no caso a salmonelose, o colibacilose, pasteurelose e a coriza infecciosa. E é importante relembrar também que no caso da maior parte das doenças bacterianas, elas estão totalmente ligadas à questão da falta de higiene e do controle também das pessoas que têm acesso ao aviário, porque elas podem ser deslocadas através dos pés mesmo do criador, de um aviário para outro. E uma outra coisa importante que deve ser considerada é a questão da introdução de novas aves no plantel. Então, saber a procedência dessas aves para ter certeza de que ela não vai estar carregando nenhum tipo de bactéria que possa vir a prejudicar o seu plantel. E assim, além da limpeza dos equipamentos e instalações, também deve-se obedecer uma cobertura vacinal, aquilo que eu já falei antes. A vacinação na criação de aves, ela é extremamente importante. Então, assim, tratando das doenças, aqui eu trago para vocês a doença do Neocastro. É uma doença que é muito comum aqui na região. Ela se trata de um vírus, então, por se tratar de um vírus, a melhor forma de tratamento é a vacinação. A transmissão dela é feita pelo ar e pode contaminar um lote assim de uma forma muito rápida. Então, a partir do momento que uma ave ela é identificada no plantel com comportamentos estranhos, ela deve ser afastada, colocada em quarentena, porque não se saber ainda a causa da doença e o risco de ser uma doença viral, ela deve ser separada, apartada, logo que foi identificado qualquer problema, qualquer sinal de incomum no comportamento das aves. Então, os sintomas geralmente dessa doença são os espirros, tremores, torcicolo, febre, diarreia, desidratação. O vírus ele ataca de forma direta o sistema digestivo, respiratório, nervoso, causando alta mortalidade. O controle dessa doença, como eu já tinha falado, é através da vacinação. Essa é uma doença que também é conhecida pelos agricultores aqui da região como a doença do cai-cai, ou seja, é aquela doença que as aves pulam para cima e cai já morta e geralmente com o pescoço meio torto para o lado, já que ela ataca o sistema nervoso da ave também. Então, assim, uma outra doença que eu vou estar tratando aqui é a varíola ou boba aviária, também causada por um vírus. A transmissão dela pode ser por mosca, piolho, descamação de aves contaminadas. Então, assim, o sintoma geralmente é o surgimento de nodulação na pele das aves
e nas partes descobertas. Podem ocorrer sintomas na parte superior do trato respiratório. Geralmente causa baixa mortalidade. No entanto, causa vários problemas de deformação nas aves, principalmente na parte da cabeça das aves, porque ela, por formar tipo umas verrugas, uns caroços, às vezes pode causar, por exemplo, a cegueira nas aves. Então, assim, se o agricultor ele for fazer a comercialização da ave em pé, ou seja, da ave viva, ele vai ter dificuldade na comercialização, porque quem for comprar já vai saber que é uma ave que tem um histórico de uma doença viral. Então, o controle dessa doença geralmente é a vacinação e apartamento das aves que estiverem doentes assim que manifestarem os primeiros sinais. Pronto, a próxima doença que vamos falar é a bronquite infecciosa. Essa doença, ela também é uma doença viral. A transmissão dela pode ser através do ar. Não há possibilidade de grande mortalidade nas aves. A doença atinge o sistema respiratório e geniturinário das aves. Os sintomas mais frequentes são diarreia, tosse, indisposição em contato com calor, dificuldade respiratória, produção de ovos com casca fina. Então, assim, o controle dela, o mais correto é a vacinação das aves periodicamente, conforme calendário de vacinação. Uma outra doença também causada por vírus é a doença do marek. O vírus é transmitido pelo ar e pode contaminar um lote de forma muito rápida. Os sintomas é o seguinte: ocorre a inflamação nas células dos nervos periféricos, bem como gônadas, íris, músculos e pele. Podem se desenvolver atrofias parciais atotais, principalmente dos nervos inferiores, dos nervos que estão ligados à questão das pernas. Então, é muito comum que uma ave que tenha uma doença dessa, ela comece a ter dificuldade de andar e apresentar inchaço, principalmente nas juntas dos dedos e também da perna. Então, a vacinação, nesse caso, para essa doença, ela acontece no primeiro dia de vida das aves. Geralmente, o agricultor, quando ele compra o pinto de um dia, essa ave geralmente já vem vacinada dessa doença. Então, assim, tratando sobre as doenças bacterianas, eu trago aqui o colibacilose, que é uma doença comum na avicultura, causando grandes prejuízos. A bactéria encontra-se nos intestinos das aves e mamíferos, sendo eliminada pelas fezes. Então, assim, quando for comprar pintos de um dia, observar se estão com fezes esbranquiçadas, próxima à cloaca, e ela ataca também, geralmente quando uma galinha caipira ela é abatida, que ela está com manchas no fígado, por exemplo, é sintoma de que é uma galinha que foi acometida por essa bactéria. Eu trago aqui também a salmonelose, que é causada também por bactéria. A transmissão dela é pelas rações de aves contaminadas ou ainda pelo próprio homem. Então, por isso que, como eu falei antes, algumas doenças elas são transmitidas pelo próprio criador. Então, por isso que é importante ter o pé dilúvio na entrada dos aviários para garantir a limpeza das pessoas que vão ter acesso às aves. O sintoma é tifo aviário, só é detectada por exames laboratoriais, causa diarreia, anorexia, asas caídas, produção reduzida de ovos, bem como deformação. Nos casos da pulerose, o fígado e o baço os rins encontram-se inchados. É feito o controle com antibiótico.
mas infelizmente em alguns casos não compensa pelo alto valor dos antibióticos. Então, assim, o custo de fazer o tratamento às vezes não compensa. E assim, os sintomas geralmente são tristezas, respiração dificultada e arrepiamento das penas. Os pintos doentes, eles se amontam com frio, as asas ficam caídas, cabeça pesada, sonolenta e com falta de apetite. Fezes embranquiçadas aderidas ao redor da cloaca, crescimento retardado e artrite nos joelhos podem ser observadas. Então, uma outra doença também muito prejudicial à criação de aves é a coriza infecciosa. Ela é causada por uma bactéria. Essa doença é altamente contagiosa, afeta aves de todas as idades. Existe uma vacina que é uma forma mais efetiva de controle. Ela ataca principalmente as vias aéreas e seus sintomas incluem inchaços ao redor do rosto, secreção espessa e pegajosa nas narinas e olhos e dificultando a respiração das aves. Então, assim, o tratamento é feito com antibióticos também. O outro quadro de doenças que a gente vai falar é das doenças parasitárias, que geralmente ela está distribuída entre os endos e os ectos parasitas. Então, assim, no endoparasita, o mais comum são as verminoses, que causa sérios problemas na criação e estão diretamente relacionadas à questão do higiene. Então, os cuidados com o higiene ele é essencial para evitar a verminose. A questão das verminoses ela causa perda de peso e também pode causar mortalidade nas aves e com isso prejuízos aos criadores. Então, as verminoses mais comuns que prejudicam os criadores é a cigamose, que é vulgarmente conhecida como golgo. Então, é produzida por um verme chamado Cigamus techa, que é localizada dentro das trânqueas das aves. Então, por isso que as aves ficam como se estivessem com uma dificuldade de respirar. Os pintos de 6 a 8 semanas de idade são os que mais sofrem com essa verminose. Os pintos respiram com dificuldade e as asas acabam ficando um pouquinho caídas, sufocadas e com roncos característicos. Abrem o bico aflitamente e sacodem as cabeças, ou seja, porque a verme, como ela está nas trânqueas das aves, então a ave começa a balançar a cabeça na tentativa de eliminar. A mortalidade ela pode ser alta, mas existe a possibilidade de tratamento através de vermífugos. Então, a ascaradiose é um outro tipo de verme que também é frequente nas aves, é também conhecida como verme redonda ou lombriga, devido à sua forma. Seus sintomas a falta de apetite, tristeza, retardo no crescimento, diarreia líquida e as aves ficam vulneráveis a outras doenças. Temos também a capilariose, que são responsáveis por processos irritativos, trazendo graves distúrbios no aparelho digestivo. As medidas mais recomendadas para o controle de verminose são a boa higienização e desinfecção rigorosa das instalações e equipamentos, evitar o excesso de umidade, não superlotar os abrigos, evitar a contaminação pela água ou pelos alimentos e realizar a observação no comportamento das aves e, no caso de onde for possível, realizar exames periódicos no plantel. E após a identificação da verminose,
usar vermífugos específicos para cada tipo de verme, e isso sempre levando em consideração as orientações do médico veterinário. Então, obrigada a todos que assistiram. Aqui eu deixo os contatos para se alguém tiver interesse em ter mais informações ou quiser falar com um de nossos educadores. Está aqui na tela as informações de WhatsApp e e-mail de todos os educadores. Também estamos disponibilizando o Instagram, os endereços das redes sociais da FASE,